a avaliação clínica, ela é muito abrangente, assim, é um olhar clínico, eu julgo que bastante diferenciado, porque às vezes as pessoas vêm com calhamaços de exames lá, que eu parto do princípio que eu sempre converso com o paciente e depois faço uma avaliação clínica para depois ir observar os exames. Alô, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que vem. Estamos dando início a mais um programa especial, diretamente aqui de Porto Alegre.
E, claro, com a grande satisfação, mais uma vez recebendo aqui o Dr. Henrique Tchervi, ele que é quiropraxista, e hoje, mais uma vez, vai trazer aqui as informações sobre essa especialidade, o que isso realmente contribui para a saúde, e, é claro, com os detalhamentos importantes que você, com certeza, vai aproveitar. O pessoal tem acompanhado os programas, volta e meia a gente recebe, assim, o contato do pessoal, e, especificamente, com relação a dores, que é uma das questões mais abrangentes, mais cogitadas dentro da quiropraxia. Tudo bom? Tudo jóia. Muito grata a satisfação de estar de novo aqui, depois de um bom tempo que não nos víamos, né? Às vezes nos encontramos aí pela rua, mas no programa já faz um tempo que não conversávamos, né? Então, a gente veio trazer um pouquinho mais de informação, como tu bem falaste, esses sintomas de dor e fadiga, cansaço e dores de cabeça, essas coisas estão em alta, né? É muito comum, até pelos maus hábitos que a gente vem adquirindo, tu fica imerso nessa coisa da sociedade mais moderna, de tu ou fica muito sentado, parado na frente de um computador, ou em frente de uma televisão, ou faz um excesso às vezes, né? Porque hoje eu falo, o pessoal está meio muito 8 ou 80, não desequilibrar total. Ou faz nada, ou faz demais. Ou às vezes peca pelo excesso, por incrível que pareça. Às vezes o pessoal vai fazer uma atividade física que o corpo às vezes pede uma coisa um pouco mais moderada, se for pensar por saúde, e às vezes se excedem e também acabam incidindo em dores e lesões, às vezes até mais graves que o próprio sedentário, né, por incrível que pareça. Mas a quiropraxia é uma profissão assim, que tem resultados fantásticos nesse tipo de situação. A maneira que o quiropraxista observa e avalia, faz a anamnese e faz a avaliação clínica, ela é muito abrangente, assim, é um olhar clínico, eu julgo que bastante diferenciado, porque às vezes as pessoas vêm com calhamaços de exames lá, que eu parto do princípio que eu sempre converso com o paciente e depois faço uma avaliação clínica para depois ir observar os exames, porque tem muitas vezes que as pessoas se focam na dor, no ponto do problema, né? Por exemplo, uma cervicalgia muito forte ou uma lombalgia muito forte e os exames às vezes são pedidos pontualmente para aquilo ali, mas elas acabam esquecendo, por exemplo, tem aquele hábito de querer tratar o ponto da dor ou a dor e esquecem todo o porquê daquilo ali ter acontecido, às vezes a causa, né? E a quiropraxia tem muito disso. Então, às vezes as pessoas se surpreendem porque o paciente chega lá com uma queixa muito forte de cervicalgia, com dor de cabeça, e aí tu vai fazer a avaliação e tu chega lá nos pés da pessoa, né? Que causa todo um desequilíbrio em cadeias musculares que vai gerar uma compensação lá em cima na cervical. Então, às vezes, as pessoas tendem a querer resolver o problema que está aqui em cima de maneira mais pontual, né? E se perde esse critério de avaliação, né, que às vezes é um sério problema no joelho ou um problema de pisada, né, que a pessoa acaba desenvolvendo um desequilíbrio no corpo todo e com aquele pequeno desequilíbrio por muitos anos ela acaba desenvolvendo problemas em outros pontos que não aquele do princípio, né. Às vezes até tem problemas de joanete, calosidades ou dores nos pés ou problema no joelho, mas elas não linkam, né, uma coisa a outra, ou mesmo hábitos que podem estar causando esses desequilíbrios que a pessoa tende a querer corrigir e melhorar o problema na cervical e fica sempre batendo naquele mesmo ponto e consegue melhoras paliativas e nunca sai daquilo ali, vira uma bola de neve, tu passa anos, às vezes eu recebo pacientes na clínica que sofrem há 10, há 15, há 20 anos com um problema, está crônico, e ficam sempre abordando aquele ponto. Então a quiropraxia tem uma coisa muito interessante, que é aquela visão mais geral
do corpo, né? E o estudo também dos hábitos diários. Então tem um questionamento bem profundo com cada cliente sobre as condições diárias, o que a pessoa desenvolve, às vezes o que faz, hábitos alimentares, hidratação. Então isso aí é muito importante, porque maus hábitos causam esses problemas. Então, se tu fizer um tratamento, ele pode ser muito bom para aquele problema, mas se a pessoa não muda aquele hábito que está causando, invariavelmente o resultado vai ser o mesmo, né? Então, assim, mais cedo ou mais tarde, a pessoa pode até melhorar agora com um tratamento, e ela vai acabar reincidindo naquele mesmo ponto porque não mudou aquele hábito. E, de fato, essa é uma das questões que mais deve perturbar na questão do tratamento, que é a pessoa assumir a sua condição, ou seja, a especulação e a própria anamnese, que o doutor Henrique aqui falou, que é uma busca, inclusive, para saber, né, qual é a causa daquele fator, o que está incidindo naquilo, porque contribui muito hoje a questão do sedentarismo. Né? Então, as pessoas hoje não têm mais aquele hábito de se exercitar ou de praticar exercícios com a regularidade, a não ser aquelas exceções, como bem o doutor Henrique aqui falou, aos excessos e à escassez total, né? Então, esse desequilíbrio é o que acaba ocasionando boa parte desses problemas oriundos aí na coluna, enfim, dentro desse segmento. E, evidentemente, que existem tratamentos importantes que podem ser feitos, né? Eu gostaria que o senhor, então, colocasse assim, algumas situações e proposições, inclusive, que possam contribuir com a melhora dessas situações de dores. Uhum. A gente pode colocar muitas dicas, assim, por assim dizer, né? Mas uma coisa que eu gosto de ressaltar é o seguinte: quando alguém vem ao consultório buscar, seja qual for o tipo de tratamento, após toda aquela anamnese feita, avaliação clínica, antes de se iniciar o tratamento, eu sempre vou ter uma conversa criteriosa e normalmente eu vou passar a seguinte informação. Eu falo para o paciente: olha, 50% do tratamento é meu, 50% do tratamento é teu. Divide a responsabilidade. Porque eu posso te deixar aqui sem dor, mas se tu não fizer a tua parte no tratamento, vai passar os meses, tu vai voltar aqui no consultório com o mesmo problema. E eu não quero mais te ver. Eu quero que tu melhore, né? E a gente consegue uma melhora de fato. Por isso que se investe tempo de consulta para se entender o que cabe para cada caso, né? Porque cada tipo de situação, cada tipo de problema, uma hérnia de disco, uma artrose, uma discopatia degenerativa, que é a desidratação dos discos da coluna, alterações posturais, todas essas coisas, elas têm maneiras de o paciente conduzir a estabilizar aquele problema por ele mesmo, né, no dia a dia. E são essas informações assim que são pontuais, né? O Cláudio vai lá na minha clínica com uma determinada queixa, não vai ser a mesma coisa que eu vou passar para outra pessoa. Isso vai ser vai ser critério. É muito individual e particular. O critério vai depender do que vai se tratar, né? Então, assim, é muito individualizado isso aí, né? Para cada caso vai ter algumas coisas que eu vou passar como se fosse, eu brinco, um tema de casa, né? A pessoa tem que desenvolver aquilo ali para que daí sim ela consiga ter o que ela almeja, né? E que eu também desejo, que ela fique bem, sem dor, livre das dores, né? Então, assim, mas o básico que se deve entender é que o corpo, ele foi feito para o movimento. Então, o que muitas vezes a gente peca hoje em dia é que a gente fica muito tempo numa posição só. Normalmente, hoje em dia, sentado, né? Então, assim, passa-se o dia todo sentado num escritório em frente ao computador, aí tu sai do escritório, senta num carro, vai até a tua casa, senta na frente de uma televisão. Então, se usa muito pouco o corpo.
Então, basicamente, se tu conseguir te movimentar um pouco mais, já é uma boa medida, né? Se for pegar em livros de fisiologia da coluna articular, vai ver que o indicado lá é que se fique 30 minutos sentado para 5 minutos caminhando. Esse é o indicado. Te movimentando, levanta, pega uma água. E essa outra questão da água, tem, por incrível que pareça, chegam pessoas lá que me falam que não bebem um copo d'água por dia. Então, assim, é muito complicado de tu não desidratar, não só parte orgânica, mas também articulações, né? Então, são pequenas coisas que tu faz que fazem grande diferença. Ou hipertensão arterial, né? Muitas pessoas hipertensas, tudo bem, o estresse é um fator muito sério nesse sentido, mas o teu corpo, como eu digo, ele tem 3 corações, né? Tem o teu coração aqui e tem os 2 músculos das batatas das pernas, lá os gastrocnêmios, que eles foram feitos para quê? Para serem ativados, por isso que se diz, no mínimo, a cada 1 hora levanta e caminha um pouco, até para ativar esses músculos, porque quando você caminha, tu ativa essa musculatura e esses músculos bombeiam, fazem pressão de novo para fazer com que o teu retorno venoso aconteça. Então, o teu músculo cardíaco não precisa bombear tão forte para que isso aconteça. Quem fica muito tempo sentado faz com que o músculo cardíaco tenha que trabalhar com uma pressão muito mais forte para que o sangue tenha pressão para retornar para cima, né? Para circular, né? Então, assim, o fato de tu te movimentar um pouquinho mais é imprescindível. Claro, daí tem todas as outras coisas, noções de ergonomia para cada tipo de ambiente, para cada estatura, né? A atividade física, como eu falei, ela não deveria ser feita também em excesso, porque às vezes as pessoas acham que agora está em alta a corrida, que é uma ótima atividade física, mas não é simplesmente colocar um tênis nos pés e sair correndo. Até os tênis, daqui a pouco a pessoa não sabe lá que tem uma pisada pronada ou supinada, compra um modelo de tênis que acha porque pagou R$1.000, o modelo de tênis é uma maravilha, e vai lá, aquele tênis prejudica a pisada, e quando vê, ele chega lá no consultório com problema no joelho, muita dor no joelho, e começou a correr assim, né? Então, assim, vai fazer corrida? Legal, acho uma ótima atividade, mas a corrida exige uma preparação física, tu precisa estar mais condicionado, precisa fazer uma tonificação, pelo menos, das suas pernas e abdômen, achar um tênis adequado para o teu tipo de pisada, né? Então, assim, não é sair fazendo exercício a esmo, né? Então, busca uma orientação, não exceda na atividade física, né? Tu não precisa, teu corpo não pede excesso de carga, excesso de impacto. Ele pede movimento, pede tonificação, flexibilidade, que é uma das coisas que as pessoas também acabam se perdendo nesse ponto, porque com o passar dos anos, o que vai acontecendo com o corpo? A gente vai enrijecendo, né? Vai pegar os velhinhos ali, às vezes é uma dificuldade para erguer um braço, é todo rígido. Está perdendo massa muscular. Mas, doutor Henrique, nós vamos continuar falando sobre esses detalhes, com dicas importantes. Nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida a gente retorna. Continua aí, que no instante só a gente volta. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que deixa, vem que tem. Continuamos aqui com o Dr. Henrique Tchervi, ele que é quiropraxista, trazendo hoje informações sobre a atuação da quiropraxia na saúde, com detalhamentos aí nas dores, nas articulações, enfim, a perda de massa muscular e principalmente a questão do sedentarismo, né, que tem sido aí a grande causa dos males maiores, coluna, enfim, uma série de articulações. E para a nossa saúde, que são os cuidados que a gente deve ter, inclusive, para evitar situações. Com certeza. Então, voltando àquela linha ali que estávamos comentando antes do intervalo, a questão é, como tu havia comentado aqui, a perda de massa muscular, que é uma das coisas que as pessoas mais até levam em consideração, elas sabem disso, mas uma coisa que eu digo que é 50% a massa muscular, mas a flexibilidade. A flexibilidade ela não pode ser esquecida, porque uma vez que tu começa a perder a condição de flexibilidade dos teus ligamentos ali, tanto da musculatura, mas também da parte ligamentar das articulações, começa a haver a rigidez e a calcificação. As primeiras estruturas que começam a ser calcificadas são as estruturas ligamentares ali, que são próximas aos ossos. E aí, isso aí tu consegue prevenir com uma rotina de alongamento. Então, assim, não é somente fazer o exercício de tonificação. Essa é uma parte importante, sim, mas a flexibilidade ela não pode ser deixada de lado, porque senão as limitações elas vão aparecer. Como eu havia falado ali, só basta pegar pessoas com mais idade, aí tu vai ver as limitações articulares, dificuldades de movimento que elas têm. Mas se
coloca um hábito de alongamento, essas limitações elas podem ser diminuídas de maneira bem considerável. Eu até costumo falar para os pacientes assim, tenta observar, se não viaja, mas pelo menos em algum documentário, imagens, filmes que tu observe, as pessoas idosas da comunidade mais ocidental e da comunidade mais oriental no mundo, né? Tu vai ver que talvez a faixa etária seja até a mesma, mas por lá as pessoas tendem a ser muito mais funcionais do que por aqui, né? Porque se tem já aquele hábito, por exemplo, tu vai ver muita prática de yoga, de artes marciais, que envolve muito movimento e flexibilidade, né? Então, isso faz com que as pessoas se mantenham muito mais funcionais do que por aqui. Outro ponto alto também é que são pessoas mais magras, eles não se alimentam como aqui, né? Então, assim, são pessoas mais magras. Sobrepeso é outro problema sério para que a coluna, joelhos sofram degenerações de maneira mais acelerada. Então, como os hábitos alimentares são diferentes, as pessoas se mantêm mais magras, mais alongadas, mais flexíveis e também tonificadas, mais ativas, tendem a se tornar, têm idade, mas se mantêm muito mais funcionais do que por aqui. São coisas que a gente tem que ir observando, né? Não simplesmente ir vivendo a esmo, assim, vai observando alguns pontos, porque se tu trocar alguns hábitos, né, perder hábito é difícil, mas tu substitui eles, então se substituir um hábito por outro bom e tu colocar isso como uma coisa que vai levar pela vida, certamente mais além tu vai ter grandes benefícios, né? Eu digo, bom, se ficar pelo meio do caminho, daí tudo bem, né? Mas a gente espera viver bastante bem, né? Saudável, com qualidade, dá para fazer, né? Dá para fazer. Só que às vezes as pessoas precisam de uma certa orientação, porque elas não conseguem perceber essas minúcias. E dentro de uma consulta de quiropraxia, tu tem além do tratamento para dor, para aquele ponto ali, tu ainda engloba toda essa questão aí que tu vai passando, orientando, né, a pessoa para que ela conduza a vida de uma maneira um pouco diferente. Né? Então, tu te preocupa com essa coisa mais profilática, né, mais preventiva, tu não quer esperar, tu vê que se a pessoa não tiver essa linha, tu sabe que ela vai chegar daqui 10, 15 anos com problemas sérios em outros pontos. Então, tu já observa isso e tenta pelo menos mostrar para a pessoa. Se ela vai aderir e fazer, bom, aí a responsabilidade é sua, como eu falo. Ou você vai ficar me vendo com frequência, ou vai alterar esses pontos e vai viver muito bem, né? Então é basicamente isso que eu faço no consultório, né? Eu digo que quase que se fosse um life planner, né? Tu vai modificando hábitos também, além de tratar a dor, né? Que muitas vezes é o que mais contribui, né? A mudança de hábitos, realmente, você falou aqui da questão da obesidade, né? Hoje, realmente, no país há uma tendência muito grande, estamos chegando aos níveis aí de padrão americano, que é bastante preocupante. Eles lá têm todo um direcionamento já, e um trabalho bem direcionado nesse sentido. Aqui já começaram alguns movimentos importantes na linha de tirar o sal de alguns alimentos, enfim, tem toda uma estratégia, mas ainda, evidentemente, que isso tudo, se a pessoa não tiver a consciência, não tiver a responsabilidade de cuidar da sua saúde, fica difícil realmente, né? Tem que colaborar, como diz assim, a responsabilidade é sua, sem dúvida nenhuma, tem que compartilhar a responsabilidade, sem dúvida. Exato. Mas assim, estamos chegando aos minutinhos finais, é claro, eu gostaria de deixar aquelas dicas importantes para o pessoal que está ligado aí, que está passando por algum momento difícil de dor lombar, de dor de cabeça, aquelas lombalgias, enfim, aquelas coisas que realmente acabam trazendo para a pessoa um desânimo e um mal-estar muito grande. Dicas
pontuais, então, vamos lá, tu falou uma coisa bem interessante, né, que eu sempre falo para os pacientes, tem coisas básicas e que servem praticamente para todos, né, reduz o consumo de sal, reduz ou até para com o consumo de doce e açúcar, reduz o consumo de carboidratos refinados, principalmente que venha de farinha de trigo, de preferência carboidratos de macronutrientes, como batata doce, aipim, berinjela, essas coisas, né? Mantenha a regularidade de uma atividade física moderada, sem excesso de carga, né? Sem excesso de impacto, mantendo sempre rotina de alongamento, né? Pelo menos 3 vezes por semana, te movimenta, não fica longos períodos sentado, tanto quanto se estiver em repouso, descansando em casa, também não fica simplesmente jogado no sofá lá por muitas horas, né? Mantenha sempre a regularidade no movimento, tenha boa qualidade de sono, boa hidratação, procure beber uma boa água, também isso é importante, né? Sim, doutor Henrique, é interessante até dar alguns parâmetros com relação à água, porque existe uma diferença entre homens e mulheres, né? Sim. Então, essa sua contribuição seria interessante. Sim. Aí a água, eu tenho um critério um pouquinho diferente, tá? Assim, o que tu teria que levar em consideração, é o ponto do sódio, tá? Concentração de cloro e o pH da água, tá? Uma água alcalina, né, que tem um pH mais elevado, ela é uma água muito melhor para o organismo. Tu não tem que deixar teu organismo ácido, teu pH ele tem que ser um pouco mais básico. Então, assim, às vezes é complicado tu encontrar uma água que seja de qualidade, né? Eu costumo usar, eu tenho um filtro lá e eu acabo carregando às vezes água, levando água, porque ele tem um tipo de filtragem que controla isso, ele retira cloro. Cloro é uma coisa muito problemática para a tireoide, tem muito problema de tireoide, o pessoal não sabe que vem do cloro, né, e a água está muito carregada nesse sentido para tentar depurar aí toda a sujeira que tem, né, mas acaba causando outros problemas. Então, assim, busca um produto de qualidade para que tu tenha uma boa, porque teu corpo tem muita água, né? Então, basicamente tem muita molécula ali de água e tu precisa de qualidade nisso. Então, busca um bom equipamento de filtragem e leva essa água, preferencialmente para o teu trabalho, né? Faz isso, porque tomar essas águas de galão que recebem sol, aquecem plástico, liberam um monte de moléculas ali na água, tu fica bebendo aquilo, é terrível, né? Beber água da torneira, não sei o que é pior, né? Então, assim, busca quem tem possibilidade, um bom equipamento de filtragem faz muita diferença, né? E às vezes, por incrível que pareça, dor de cabeça é falta de hidratação. Boa parte das dores de cabeça que chegam às vezes no consultório, eu falo para a pessoa, começa, porque, como eu havia dito, tem pessoas que não bebem um litro, um mísero copo de água por dia. Começa a tomar 1,5 litro de água por dia. Não precisa ir lá para 2,5 litros. 1,5 litro de água por dia. Às vezes a pessoa se surpreende que some as dores de cabeça, era pura desidratação, né? Então são coisas pequenas, né? Quanto à água, as pessoas às vezes, eu recebo pacientes também que chegam lá e me falam, eu bebo 4 litros de água por dia. Bom, tu está perdendo minerais, porque daí é excesso, tu não precisa tomar uma enxurrada de água, né? Eu falo, aqui não bebe nada de água, se tu beber 1,5 litro de água por dia, está maravilhoso, né? Que de nada para 1,5 litro, mas tenta manter um consumo na média de uns 2 litros de água por dia, que está perfeito, de uma boa água, né? Então, é mais ou menos essa a dica. Importante, sem dúvida. Faz toda a diferença, são os detalhes que realmente agregam valor e que, para a saúde, né, do ser humano, ela é fundamental. Então, eu quero agradecer mais uma vez a participação do Dr. Henrique Tchervi, ele que é quiropraxista, né, participando aqui com a gente, trazendo informações e dicas importantes aí, né, na sua área de atuação, a quiropraxia, inclusive com detalhamentos importantes e contribuições bastante generosas. Então, você que está ligado com a gente, né, nosso muito obrigado e até o próximo programa.
clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que